Olá, estou de volta depois de um período sem aparecer. Tive alguns problemas com a minha conta, não consegui entrar, não queria perder a conta, principalmente depois de ter deixado o primeiro vídeo falando sobre a minha travessia com a questão da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico. Quero continuar compartilhando a minha experiência, continuar com vocês nessa empreitada de fazer o que eu chamo de travessias nesses processos e estou compartilhando com todo carinho, porque eu sei que muitas pessoas também estão procurando um caminho, estão tentando compreender o que está acontecendo com elas, o que eu faço, quem eu sou nesse planeta, que direção que eu sigo. E eu estou aqui de coração aberto para poder te ouvir, para poder saber quem é você que está do outro lado, para poder entender quais são as demandas que estão em alta hoje em dia, porque eu sei que há muitas pessoas que querem compartilhar, mas não têm essa coragem, que não sabem exatamente como começar. E, sinceramente, muitas vezes eu não sabia como começar. Em vários momentos eu pensava assim, poxa, eu não sei como fazer isso. Por quê? Porque a gente fica esperando que tenha algo muito adequado, algo muito perfeito, algo muito bem construído para ser entregue para outras pessoas. E, na verdade, muitas vezes tudo que o outro precisa é da sua presença, tudo que o outro precisa é saber que você também está passando por essa experiência, que você também está fazendo uma travessia de muitos processos intensos e profundos. Apesar de uma longa jornada, longos anos de autoconhecimento, eu continuo nos meus processos. Eu continuo tendo que fazer esse mergulho dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente, para compreender do que eu sou feita, afinal de contas, quem sou eu no meio dessa jornada. E eu te digo, cada pessoa tem uma jornada individual, cada pessoa passa pelos seus processos internos. Você não é igualzinha à pessoa que você foi ano passado. Você não é igualzinha à pessoa que você foi há 3 anos atrás, 10 anos atrás. Alguma coisa mudou dentro de você, algum pensamento, a forma como você sente nos ambientes, com outras pessoas, no seu trabalho. Se você parar e olhar, fazer aquele momento de reflexão, quem eu era ano passado? Quem eu era 5 anos atrás? O que eu pensava sobre aqueles locais? O que eu pensava sobre aquelas pessoas? Tenta encontrar uma foto sua. Tenta lembrar o que estava acontecendo naquela época. Você pensaria e tomaria as mesmas decisões se você fosse a pessoa que você é hoje? Então, eu penso assim que nós estamos caminhando para a vida como uma grande bagagem e que a gente não está se esvaziando. A gente não está parando para olhar para a bagagem e perceber o que tem aqui dentro. O que está pesando na minha estrada? Deixa eu olhar. Isso machuca? Isso é para mim? Isso é bom? Não, não é, Kátia. Eu não quero mais ficar com isso. Só que eu não consigo soltar. Eu não consigo deixar isso para trás. E por quê? Porque você acredita que isso é algo que está colado em você. Você acredita que é algo que você precisa carregar pelo resto da vida. E não. Talvez você tenha crescido com outras pessoas que também tinham essa crença. Talvez em algum momento lá na sua família alguém tenha realmente acreditado que a vida era desse jeito e não dava para largar as bagagens, não dava simplesmente para deixar tudo para trás. E nesses processos que eu fiz e que fiz com outras pessoas, acompanhei outras pessoas, nós sempre nos deparamos com essa situação. Eu não consigo soltar, eu não consigo olhar para dentro da minha bagagem. O simples fato de fazer um movimento, de pegar a bagagem, de abrir a bagagem, de olhar para a bagagem, é difícil para muitas pessoas. Porque ali o medo, ele já contou tantas histórias, o enredo já virou um filme de terror tão grande na mente da pessoa que tomou toda a vida da pessoa. E a nossa vida, ela é construída a partir dos nossos pensamentos, através das nossas emoções,
através de todas as nossas crenças. Nós somos essa construção de pensamentos, de sentir. Tem pessoas que não gostam de sentir, não querem abrir a bagagem porque elas não estão dispostas a sentir aquilo, aquelas emoções. Tem pessoas que elas não querem, elas ficam muito no mental. Tem pessoas que já são um grande oceano desaguando, mas com muita fúria, sem direção. E aí vira aquela bagunça. Não dá para ficar só na mente, não dá para ficar só no coração. É um equilíbrio, a vida é um reajuste constante, mas não é sobre ignorar o que a gente está sentindo e não é sobre ignorar os nossos pensamentos. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, muito. Hoje eu paro, opa, volta, Kátia, fica aqui. Vamos anotar tudo isso? Vamos olhar? Por que que esses pensamentos estão indo tão longe? Porque é o momento que você toma consciência e você se puxa de volta. Pensa, você é uma pipa. Seus pensamentos são a pipa, eles estão indo cada vez mais alto. E aí você olha, opa, peraí, tá indo longe demais, deixa eu puxar de volta essa pipa. Deixa eu voltar para cá, deixa eu olhar para isso. Deixa eu observar por que você tá indo tão longe. E aí a gente desaterra. A gente vai cada vez mais longe, a gente nem sabe o que está acontecendo aqui ao nosso redor. Por quê? Será que a gente quer ficar aqui? Será que a gente não quer fugir de certa forma? Ai, não, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, eu sou muito exploradora, eu quero ir além. E tudo bem, eu também tenho esse lado explorador, eu também sou extremamente curiosa, eu também quero aprender cada vez mais, eu adoro saber o que está acontecendo no mundo de novidades. Só que há momentos que a gente precisa entender que a vida precisa de presença, porque tem coisa acontecendo aqui. Os seus sentimentos estão aqui. Não dá pra gente ficar o tempo inteiro distante de quem nós somos. Então, quando a gente retorna aos poucos, de opa, deixa eu retornar aqui um pouquinho, deixa eu entender o que está acontecendo. Será que eu tô fugindo de olhar para essa bagagem? Será que tá doendo aqui? Tem alguma coisa que tá doendo? E eu realmente não quero encarar? Do que eu tô fugindo, afinal de contas? Ou realmente eu tenho um sonho, eu tenho projetos que estão muito mais distantes? Então, por que tem essa separação? Porque minha mente está lá e o meu sentimento está aqui. Por que os sonhos estão lá e eu tô aqui, por exemplo? E hoje em dia, com a internet, com tantos aplicativos, com tantas plataformas, a gente entra e sai o tempo inteiro de vários lugares. A gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. E a gente pode conversar com várias pessoas e conhecer novas pessoas, e mesmo assim parece que nada é suficiente. E por que será? Porque estamos tão desconectados uns dos outros? Será que é porque nós desaprendemos exatamente como nos relacionar? Será que a gente deu um salto um pouco maior do que nós estávamos prontos? Porque, claro, o mundo vai continuar evoluindo de alguma forma, alguma coisa vai continuar evoluindo. Eu acredito que é muito mais fácil a nossa mente acabar criando novas tecnologias do que a gente passar pelo processo de entender como são os nossos sentimentos. E aí, quando ocorre essa desconexão, não importa em quantos aplicativos você entre, não importa com quantas pessoas você se relaciona, fica aquela frustração. Ai, mas todo mundo é igual. Fulano, Beltrano, é todo mundo igual. Eu falo isso porque eu acompanho diariamente a frustração das pessoas, do comportamento. Eu fico observando o comportamento das pessoas diariamente. E eu olho assim, uau, a pessoa fala com tanta certeza, né? A pessoa fala como se ela tivesse os dados de estatística ali. Ela fala, por que 99% daquelas pessoas são assim mesmo? Eu olho assim, nossa, mas quanta certeza com esses dados. Não que não existam estatísticas, né, reais,
Mas não no caso daquela pessoa que claramente é um processo assim gigantesco de frustração. A pessoa está sendo engolida pela frustração. Por quê? Porque ela passou por momentos que ela não conseguiu elaborar muito bem com outras pessoas. E quando você passa por um relacionamento, seja ele amoroso, seja no seu trabalho, seja com os amigos ou familiares, e você se decepciona muito e você sai muito machucado e você não consegue elaborar isso e você segue para a vida com mais uma pedra pesada na bagagem. A pedra não é aprendizado, você não está conseguindo olhar, nossa, é um aprendizado. Não, é a minha pedra, é a minha cruz. Ou olha só a pedra que o outro me entregou, agora eu tenho que ficar aqui carregando isso, aí a culpa é do outro. Sendo que nós caminhamos para a vida nesse modo super otimização, vamos trabalhar, vamos bater meta, vamos fazer isso, vamos ter o melhor casamento, vamos ter o melhor status, não sei, vamos ter X na conta, e a gente fica se preocupando com a consequência da nossa otimização. E aí a gente esquece que não, peraí, eu não sou uma máquina de otimização. As máquinas existem para otimizar o meu tempo. E quando eu tenho tempo, eu faço o quê? Eu fico ocioso? Eu fico ociosa? Quando eu tenho tempo, eu olho para minha bagagem? Quando eu tenho tempo, eu olho para o que machuca? Quando eu tenho tempo, o que eu faço? Eu entro lá nas redes sociais, eu fico olhando. E aí já o tempo passou voando, e a gente fala, nossa, o tempo passou voando. Mas você fez o quê com esse tempo? Você olhou para você? A vida é uma somatória constante de processos. Se você não elaborou esse processo aqui, ele vai seguir com você. Só que essa linha lá dentro da sua bagagem, ela vai dar nó com os outros processos que você não terminou. E aí quando você abre, meu Deus, olha o que aconteceu aqui. Tá tudo... Quem que desfaz todos aqueles nós? Junto com as pedras, você fala assim, fulano me deu a pedra, eu tenho que ficar carregando a pedra. Isso é um absurdo. Minha própria família, meu próprio amigo, meu companheiro, minha companheira, me sinto traído. E aí a pessoa vai seguindo com a bagagem dela. Só que ela não para e pensa, e se eu me livrar da bagagem? E se eu deixar tudo pra lá? Comprar uma mochila nova, super legal, e ir atrás dos meus projetos, e ir atrás dos meus sonhos. O que te impede? Aí eu te pergunto, faça perguntas na sua vida. O que te impede de pegar a sua bagagem, jogar longe, jogar fora, botar fogo nessa bagagem e seguir adiante? Não, Kátia, não dá. Não é possível. Sim, eu já ouvi, tá? Que não é possível, não tem como, e eu entendo isso, tá bom? Eu também já passei por muitos processos de o que eu faço aqui? É desse jeito, sempre foi desse jeito. Da onde eu vim sempre foi dessa forma. Ai de mim, se decido jogar algo fora. Eu me lembro que eu tinha um guarda-roupa daqueles de madeira pesado e eu trouxe de outra cidade para São Paulo. Muito pesado, nossa. É aquelas madeiras que atravessam o tempo. E naquela época eu me mudava muito. E eu decidi que eu não ia ficar mais com esse guarda-roupa. Pra quê? Nossa, eu ouvi tanto que eu me desfiz de um móvel que era de família, de que tinha sido tão bem cuidado para eu simplesmente jogar fora. Gente, eu não joguei fora, eu entreguei para doação, para alguém que ia ter a oportunidade de ter um móvel em bom estado, porque eu não aguentava carregar aquele móvel. Imagina quantas coisas a gente não carrega, quantos móveis a gente não carrega na vida. Imagina quanta coisa. E aí quando eu olhei para as minhas bagagens, eu vi o tamanho de tanta
coisa que eu tava carregando. Você acha que uma pessoa assim não vai ter depressão? Você acha que uma pessoa assim não vai ter ansiedade porque ela tá tentando se livrar da bagagem porque tá muito pesada? E aí as pessoas dizem, você não pode se livrar da bagagem porque isso é nosso. Isso faz parte da família. Eu me sacrifiquei para que você tivesse isso. E você simplesmente dá as costas para isso? São dinâmicas familiares. São dinâmicas que ocorrem entre as pessoas. Eu não estou trazendo vilões para cá. Eu não estou trazendo culpados para cá. Eu estou trazendo uma outra visão que existe quando nós não nos curamos. Quando nós não curamos a nossa visão sobre pessoas que viveram a vida, na verdade, sobrevivendo. E elas se apegam a essas pedras como se não tivesse mais nenhum caminho. E aí, quando a próxima geração nasce e vem com uma ideia diferente, essa é a primeira parede, não pode. E é frustrante, é frustrante. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa. Eu sempre tive muita criatividade. Eu era criança que saía falando com todo mundo. Eu era criança que falava com os estranhos dentro do ônibus. Eu queria fazer amizade com todo mundo. E aí, é claro que não pode. Você não vai falar com nenhum estranho. Você não vai fazer amizade com essas pessoas. Eu não podia fazer amizade com meninos. Exatamente. Eu ia lá e fazia o quê? Tinha um monte de amigos meninos. E era muito divertido, eu era muito moleca. E aí eu voltava com a roupa suja da escola. E aí minha mãe adotiva ficava muito brava. Por quê? Por que que você tá imunda? E não sei o quê. E eu, ai meu Deus, o que que eu vou falar aqui, né? Que eu tava lá na areia brincando de pega-pega com os meninos. Ou seja, já era. E aí dava uma desculpa, saía pela tangente, mas muitas vezes a gente tenta mesmo ir por outros caminhos, aí vem alguém, pá, corta. E aí você pensa, poxa, eu não posso ir pra cá, eu não posso ir pra lá, eu não posso me livrar da bagagem, o que que eu faço? Segue com a bagagem. Porque desde criança, ou naquele grupo, não sei quanto tempo você está naquele grupo, não precisa ser só o familiar. As pessoas dizem, não, aqui a gente faz desse jeito. E aí imagina, você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa comunicativa, você quer trazer ideias, você veio um insight aqui, aí você, não, eu quero, vamos fazer desse jeito. O pessoal, não vamos fazer desse jeito. E aí você não quer perder o emprego, ou você não quer perder o relacionamento, ou você não quer ser a ovelha negra da família. E aí, não pode, é desse jeito. Aí você faz do jeito deles. Aí eu falei, nossa, mas eu vou pra onde? O que que eu faço da minha vida? Quem que vai me apoiar então? Né? Eu confio nessas pessoas. Ninguém tá me apoiando aqui, então o errado sou eu. E aí você segue a vida achando que você é o inadequado. Eu cresci como a menina inadequada. Eu fui remodelada para ser de um jeito que era adequado. Quantas pessoas? Eu conheço milhares de pessoas que tiveram que se adequar. E aí você cresce com raiva do seu pai, com raiva da sua mãe, com raiva dos irmãos, com raiva. Às vezes tem família que eu já vi que até os vizinhos se intrometem. Daqui a pouco o vizinho tá metido lá dentro de casa. E pois é, gente, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Eu tô aqui para compartilhar tudo mesmo. Tenho muita história para contar. Com o decorrer do tempo eu vou falando todas essas coisas que eu vivi, de que eu olho assim, o mundo, ele é pitoresco. Ele é muito diversificado e é por isso que a gente precisa aprender a ter paciência com o nosso processo e se dar a mão e se apoiar, porque assim, é um mundo de muitas oportunidades, elas estão aqui o tempo inteiro. Nós não estamos enxergando porque a nossa visão está embaçada, porque a gente não consegue olhar de outra forma. A gente acreditou que a nossa visão era errada.
E aí o que que a gente faz? A gente reproduz isso com o outro. Não pode fazer isso, não é desse jeito, do jeito que você está fazendo é errado. A gente começa a ficar também limitando o outro. A gente começa a virar o chatinho também, o limitadinho. Porque no final das contas é chato. É chato pra você, é chato pra todo mundo. Você entra numa relação que parece super legal e daqui a pouco assim, ai, mas olha lá, a pessoa quer fazer do outro jeito. Ou, eu quero fazer do meu jeito e parece que tudo é muito repetitivo. Por quê? Porque você não saiu do padrão que você foi modelado. Você foi modelado daquele jeito. E hoje em dia, você observa tanta diversidade. E a diversidade sempre existiu entre as pessoas. Povos e povos e povos. Que muitas vezes nem mesmo nas telas, na internet, a gente não encontra o tamanho gigantesco dessa diversidade do nosso mundo, de tantas culturas. E aí a gente quer encaixar todo mundo dentro da nossa crença. Ai, Kátia, o que tudo isso tem a ver com a sua jornada de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico? Quando você modela muito alguém, a pessoa está sempre sob pressão. Eu cresci sob pressão. E eu vou sempre trazer exemplos da minha história e de outras pessoas, porque é o processo que eu fiz antes de me tornar terapeuta, antes de me tornar a pessoa que gosta de olhar, de observar o ser humano e encontrar nele as suas raridades, encontrar nele o que é único, encontrar ali o veneno que a pessoa consegue transformar em cura, porque nós temos essa capacidade. Se existe o veneno, existe a cura. Isso é muito real, isso é muito verdadeiro. E que nós precisamos nos enxergar na nossa estrada. Primeiro, se você não consegue se olhar como uma pessoa de valor e que existe algo que é único em você, isso já é preocupante. Se você é uma pessoa que teve que se adequar a vida inteira para sobreviver, isso é um problema. Se você viveu diariamente sob pressão diária para se adequar, para ser otimizado, porque nós não somos uma máquina, mas parece que estamos vivendo diariamente como uma, você não consegue manter a presença, você não consegue parar e olhar para sua bagagem, você não consegue voltar lá de onde você estava e pegar assim, peraí, hoje eu vou sentar e eu vou abrir o zíper. Nossa, mas só abrir o zíper? Porque quando o calo tá doendo, às vezes até tirar o sapato dói. Entende? A importância de observar, de ter um estado de presença e de sentir. Tem tanta gente que já levou bordoada a vida inteira que só pelo fato de ter que voltar e olhar para o calo que está apertando é desesperador. E é por isso que nós precisamos aprender a ter paciência com o nosso processo, a entender o nosso processo, para poder entender a dor e o processo do outro. Porque imagina um mundo tão diversificado tendo que se adequar para sobreviver diariamente. É muita pressão diária. Então, quando eu consigo ter paciência com o meu processo e observar, nossa, tá doendo. Dói, Kátia. Dói voltar e olhar para a bagagem. Só o fato de olhar para a bagagem dói. Dói, Kátia. Dói tocar no zíper e sentir o frio. Porque eu senti esse frio tanto tempo. Dói, Kátia, puxar o zíper. Porque eu tive que carregar tudo isso sozinho para você dizer que hoje eu posso simplesmente desistir de tudo isso. Porque a pessoa começa a acreditar que toda a imagem e identidade dela foi construída a partir de tudo aquilo que ela carregou, e não é. A sua força está justamente em tudo que você carregou até hoje, mas ainda mais na sua coragem de poder deixar tudo para trás, de poder olhar e dizer assim, eu não sou a minha bagagem, eu posso seguir em frente. Eu não consigo me livrar dessa bagagem, mas hoje eu consigo dividir com outra mochila.
Eu não preciso carregar tudo hoje. Eu posso dividir um pouco, um pouquinho aqui, na outra sacola, ali. Eu levo até lá, volto, pego a sacola. Entende que é uma administração para não ficar tão pesado, e assim você vai mudando a sua visão, porque você precisa trazer consciência para o que está acontecendo com você. Você precisa trazer consciência. E é por isso que muita gente não consegue manter presença, porque tem que olhar para a bagagem. Tem muita gente que foi sequestrado pelo celular, pela internet, que foge da presença, mas quando encontra as outras pessoas, quando encontra a pessoa que ama, quer a presença da pessoa, mas também não consegue ficar ali. A pessoa está sendo sequestrada diariamente pelo mundo. Por quê? Porque presença pode doer. Presença te traz realidade. A realidade do que você carregou até hoje. E você carrega e você se acostuma com a dor. A gente se acostuma com muita coisa. Nós somos resilientes. Nós somos até bem flexíveis. A gente consegue sobreviver. A gente consegue tanta coisa que se a gente tivesse presença e parasse para observar a nossa potência, a gente já teria feito muita cura, muitos processos de cura. E estaríamos agora também apoiando outras pessoas. Nós somos extremamente capazes. Eu levei mais de 30 anos para poder retornar o meu estado de presença. E é claro, eu fiz os processos. Eu sempre passei pelos processos de opa, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. E se parabenize por poder retornar e compreender o que está acontecendo com você. Mas também tenha compaixão pelo seu processo, tenha compaixão por quem você é, porque são muitos anos tentando se adequar, tentando sobreviver, são muitos anos carregando bagagem, suportando a dor que você aprendeu que era comum, que era desse jeito mesmo. Nós precisamos aprender a limpar a nossa visão, a olhar para outras direções, a compreender que a gente pode mudar e que o processo daquelas pessoas são delas, que muitas vezes elas não conseguiram entender como era exatamente amar a outra pessoa, porque elas estavam tanto tempo num processo de sobrevivência que elas não conseguiam parar e manter a presença. Elas aprenderam a fazer daquele jeito. E quando você chegou, a história já estava acontecendo. Eu costumo falar que assim, quando eu nasci, uma história inteira já tinha sido contada. Eu fui pegando o gancho da história. E aí quando você pega o gancho da história, você acha que você tem que seguir o roteiro daquele jeito para sempre. Mas não, você tem o poder de mudar a história. Só que até eu compreender isso, eu já estava carregando bagagens muito pesadas de toda a história de todo mundo. E eu achei, ok, ninguém quer me ouvir, ninguém gostou da forma que eu tô tentando trazer que, olha, a gente pode fazer desse jeito, mas ninguém quer me ouvir. Eu que sou inadequada, vou ter que ser modelada. E quando você é modelado, você sente a pressão. E aí o que eu fiz? Vou ter que aguentar a pressão. E aguentei. Até vir a primeira crise, até vir a segunda crise, até vir a terceira crise. Para finalmente voltar várias vezes de um túnel escuro, de processos doloridos, para aceitar. Eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito, é a minha natureza. Eu faço parte dessa história, mas eu não sou a história inteira. Eu sou a continuação. E isso tem muito valor, porque agora eu posso dar uma nova direção, uma direção diferente para a história, sendo eu mesma. Ai, mas eles não vão me amar. Será que eles aprenderam de fato como a serem amados e a como dar amor, como dar presença,
A forma que eles amaram era daquele jeito. E também faz parte do processo, é dolorido. É dolorido ter que aceitar. Não aceitar, falar sobre aceitação fica para um outro vídeo, porque também é um assunto delicado. Porque não dá simplesmente para alguém que foi muito machucado quando queria ser protegido, simplesmente aceitar a sua história. Porque o perdão, a aceitação, também é outro processo. É outra conversa longa. Eu não posso simplesmente vir aqui e dizer para você só aceita como foi. Não é desse jeito. Eu sei que não é desse jeito. Eu sei que você vai passar por vários processos. Eu sei que você ainda está no início. Eu sei que você ainda está buscando respostas, que tem muitas perguntas aí, que você está tentando se encontrar. E no meio disso tudo, a gente se perde para se encontrar. E quando a gente se encontra, a gente vai se encontrando, a gente olha assim, cara, eu não tô me reconhecendo. Não tô me reconhecendo. Porque quando eu olho pra mim lá com 18 anos, com 15 anos, eu vejo os sonhos daquela garota e eu penso assim, nossa, por que eu não consigo ser mais daquele jeito? Por que eu não consigo mais fazer daquele jeito, dessa forma? Por quê? Porque passaram vários anos até aqui. E tiveram, mais uma vez, mais processos, mais aprendizados, tiveram perdas, tiveram despedidas, tiveram pessoas que eu já não converso mais, que eu não vejo mais. Teve amadurecimento, tem mais amadurecimento pela frente. E aí você muda, porque a vida é sobre isso, é sobre mudar. Quando você olha para uma macieira, por vários anos, ela ainda é uma macieira. Mas se você prestar atenção e você observar, ela não tá igual. Ela ainda é uma macieira, mas ela não é mais a mesma. Talvez ela tenha mais galhos, talvez ela tenha menos galhos. Talvez esse ano ela tenha dado muito mais maçãs vermelhas, que ela esteja estrondosa e maravilhosa, ou que ela esteja seca, que ela tenha sido podada, que uma tempestade tenha quebrado parte dela. E ela vai continuar no processo dela. Ela vai continuar em cada ciclo. Por quê? Porque a vida é maior do que tudo isso. Imagina se a vida desistisse no meio do caminho. Ninguém estaria aqui. Não existiria mais nada. E se não estivesse mais nada no processo da vida, não teria esperança para ninguém. É por isso que dizem, a esperança é a última que morre. Por quê? E aí, se a vida não acontecer? E ela tá acontecendo aqui com você agora. Quando tudo dentro do seu organismo tá funcionando. Mesmo quando você se machuca, mesmo quando você tá deprimido, mesmo quando você quebrou algum osso, a vida é teimosa e insistente de tentar colocar tudo no lugar. E isso acontece com todo mundo. A vida tá tentando colocar tudo no lugar de novo. Só que a gente tá tão focado na dor ou fugir da dor e do estado de presença, que nem a pipa que se perde lá, e a gente não olha que a vida tá dizendo, eu tô aqui, olha só, eu tô tentando colocar tudo no lugar. Mas não, a gente tá fugindo de viver. Por quê? Porque aquelas pessoas sobreviveram e nós fomos remodelados. Então, eu termino esse vídeo, o capítulo de hoje, com essa reflexão. Quantas vezes você foi remodelado? Eu falo isso, eu te trago para essa reflexão, não para você ter raiva daquelas pessoas, elas fizeram isso comigo, mas fizeram com elas também. Nós somos uma reprodução, eles são uma reprodução da sobrevivência. E você decide ser o que a partir de hoje? O que você decide olhar? Você olha hoje para sua bagagem? Você administra o peso? Você joga a mochila, a bagagem fora? Você consegue abrir o zíper e olhar o que tem lá dentro? Se fez sentido com você, vamos atravessar. Vamos continuar juntos conversando, refletindo, falando sobre
as minhas histórias pitorescas por aí, do meu autoconhecimento, dos lugares onde passei, das pessoas que atendi, das pessoas que ouvi, do meu próprio processo de cura, de transformação. E vamos seguindo, vamos atravessar.